João capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Vamos ler até o verso 18 nesse momento, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho depois, mas a gente só lê até o verso 18. Vamos fazer a leitura alternada desse texto, meus amados irmãos, por favor. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Vamos fazer uma leitura alternada nesse texto? Por favor. Leitura alternada. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, todos acharam, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Amém, irmãos, amém. Irmãos, hoje de manhã a gente começou uma série intitulada Encontros com Jesus que mudaram vidas. E hoje nós vimos no período da manhã o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos, João capítulo 3. Um homem religioso, um homem intelectual, um homem benquisto, ele era um líder fariseu, um homem com uma profundidade teológica aguçada, um homem influente. É esse relato que o evangelista João nos traz no capítulo 3 do seu livro. No capítulo 4, ele traz um outro encontro, mas um encontro com uma pessoa que tem muitos contrastes com Nicodemos. Era uma mulher que vivia uma religiosidade popular, ao invés de Nicodemos, que tinha uma religiosidade tradicional. Era uma mulher desprezada, rejeitada, ao invés de Nicodemos, que era um homem muito benquisto pela sociedade. Era uma mulher que não tem nenhuma indicação que ela era rica, ao contrário de Nicodemos, que era um homem rico. Quando a gente olha para esses dois personagens, parece-me que eles só têm
contrastes. Mas, na verdade, há uma semelhança entre eles. E essa semelhança entre eles é interessante porque os relatos dos encontros de Jesus com Nicodemos e com esta mulher, a mulher samaritana, estão juntos. Estão juntos, porque há algo que liga um relato a outro relato. Se você olha para o texto que nós lemos, Jesus, ele está viajando com os seus discípulos da Judeia para a Galileia. Havia pelo menos 3 caminhos que Jesus poderia adotar, mas ele adotou o que os estudiosos dizem que era o mais próximo. Mas é interessante que no verso 4 afirma que era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Talvez aqui esteja uma referência a não apenas uma necessidade geográfica, mas a uma necessidade no plano de Deus, a uma necessidade no projeto de Deus, porque Jesus teria um encontro com uma mulher. O texto vai nos mostrar que Jesus, ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, próximo das terras que Jacó dera a seu filho José. Naquela região tinha um poço que foi cavado por Jacó, e Jesus simplesmente, ele vai até aquele poço. Ele, como Deus homem, como alguém que assumiu a natureza humana, exceto o pecado, ele está cansado da viagem. E ele está não apenas cansado, mas ele está sedento. E o texto diz que ele se assenta junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Meio-dia está Jesus em Samaria, um judeu junto a um poço, cansado e com muita sede. E diz o texto que simplesmente chega onde Jesus está, uma mulher samaritana. Só rapidamente, para que você saiba quem são os samaritanos. O reino de Israel se dividiu depois da morte de Salomão em 2. O reino sul, composto por 2 tribos, e o reino norte, composto por 10 tribos. Essas 10 tribos seguiram Jeroboão. E as outras 2 tribos seguiram Roboão, que era um filho de Salomão. No ano 722, a Assíria invadiu o reino norte, que tinha uma capital chamada Samaria. E os assírios levaram muitos do reino norte de Israel para serem cativos lá na Assíria. Mas ficou um grupo. E o que aconteceu com esse grupo que ficou em Samaria? Um indivíduo chamado Sargão II, e que deportou os israelitas de suas posses. O que foi que ele fez? Ele povoou Samaria com estrangeiros. E esses estrangeiros se casaram com israelitas sobreviventes. E formaram um povo misto. Um povo racialmente híbrido. E não apenas racialmente misto, mas um povo religiosamente sincrético. Por quê? Porque eles eram judeus, que tinham a religião judaica, e se casaram com cananeus. Qual foi o resultado? O resultado daquele casamento misto é que eles começaram a desenvolver uma religiosidade sincrética, uma religiosidade misturada de judaísmo e de paganismo. Por causa disso, os judeus, aqueles que foram alvos da invasão babilônica,
lá na frente, anos 605, depois 597, depois 586 a.C. Por causa disso, os judeus, eles tinham repulsa aos samaritanos. Havia judeus que chegavam a dizer que os samaritanos foram criados para servirem de combustível para o inferno. Só para os irmãos terem ideia. Então, simplesmente, eles repeliam os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos, eles se afastavam dos samaritanos. Diz o texto que estava ali Jesus, junto àquela fonte, e quem é que chega ali? Uma mulher. Para os irmãos terem ideia, aquela já era uma realidade naquele contexto social de fragilidade. Um rabino, por exemplo, ele não ensinava uma mulher. Olha que absurdo. Mas aquela mulher era samaritana. Era uma mulher que não se relacionava com os judeus, mas ela não apenas não se relacionava com os judeus. Aquela mulher tinha problemas no seu relacionamento, na sua própria cultura, porque diz o texto que ela vai ao poço e ela vai só. E ela vai ao poço meio-dia, no horário de um sol causticante. Como é que aquelas mulheres faziam naquela época? Elas iam normalmente ao poço cedo, e elas iam em grupo, e elas pegavam a água para usarem durante aquele dia, e elas voltavam contando as novidades. Aqui nós temos a situação de uma mulher que vai sozinha, não cedo, mas ao meio-dia. Por quê? Porque aquela mulher era marginalizada. Aquela mulher era escanteada religiosamente, culturalmente, socialmente, moralmente. Mas é interessante que o texto surpreende. O texto surpreende porque Jesus começa uma conversa com aquela mulher. Em João capítulo 3, é Nicodemos que vai até Jesus e começa a conversa com Jesus. Em João capítulo 4, é Jesus que vai a um poço e começa a conversa com uma mulher. E naquela conversa, Jesus começa a tratar de algo que aquela mulher conhecia. O que Jesus faz nessa conversa? Ele parte de onde a mulher está para levá-la aonde ele queria que ela estivesse. E Jesus vai apresentar para essa mulher que ela pode encontrar a verdadeira satisfação na vida. É esse o tema da nossa mensagem. Essa mulher se encontra com Jesus e Jesus mostra para ela que ela pode encontrar nele a verdadeira satisfação na vida. Um comentarista chamado Charles Erdman, ele escreveu um livro antigo, e nesse livro ele afirma que Jesus utiliza algumas estratégias para atingir o coração daquela mulher, para salvar aquela mulher, para redimir aquela mulher. E eu queria que você acompanhasse comigo. Um homem conversando com uma mulher. Um judeu conversando com uma samaritana. O Deus Santo conversando com uma mulher marginalizada e escanteada da sociedade. O que Jesus faz com aquela mulher? A primeira coisa que Jesus faz é, de alguma maneira, diz o Charles Erdman, é despertar a simpatia daquela mulher. Como? Ele toma a iniciativa da conversa. E ele toma a iniciativa da conversa em um terreno, em um ambiente que a mulher conhecia. Ele chega para a mulher, observe aí no verso de número 7, e diz: dá-me de beber.
Me dê um pouco de água. Ele estava junto ao poço, mas ele não tinha jarro, ele não tinha vaso para pegar água. Então ele diz para a mulher: me dê de beber, me dê um pouco de água, porque aquela mulher, ela estava com o seu cântaro, com o seu vaso, para buscar a água. É muito interessante, irmãos, é muito interessante, porque quando Jesus diz aquilo para a mulher, ela reage na hora, e ela diz, ela percebe que Jesus é judeu. Jesus tinha uma fisionomia judaica, ao invés de muitos filmes que a gente vê Jesus de olho azul, loiro, parecendo um europeu. Jesus parecia um judeu, e tanto que ela vê que Jesus é um judeu. Ela percebe, talvez pelo sotaque e também pela aparência física. E quando Jesus diz, dá-me de beber, o que ela responde? Ela diz, como é que o Senhor, sendo um judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? E o texto explica, porque os judeus, eles não se dão com o quê? Com os samaritanos. Então Jesus primeiro, ele desperta a simpatia daquela mulher, mas Jesus depois, ele age de outra forma. Ele atiça nela a curiosidade. Porque quando ela diz, o Senhor não era para estar falando comigo, eu sou samaritana e o Senhor é judeu, os nossos povos não se dão bem, as nossas relações são rompidas. Aí Jesus a trata com gentileza. E no verso de número 10, Jesus diz, se você conhecesse o presente de Deus, o dom de Deus, se você soubesse quem é que está falando com você, quem é que está lhe pedindo água, você iria pedir a mim e eu te daria água viva. Ele atiça a curiosidade dela. Mulher, se você conhecesse a minha identidade real, se você me visse muito além de um mero judeu, de um membro de um povo que não se dá com o seu povo, era você que iria me pedir, e eu iria lhe dar algo muito superior a essa água do poço. Eu iria lhe dar a água da vida. E aquela mulher, ela tem a sua curiosidade atiçada, porque simplesmente ela diz, Senhor, veja como a relação muda. Ela já chama Jesus de Senhor, porque ela percebe que há algo diferente nesse homem. E ela diz, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Ela estava entendendo literalmente, como Nicodemos entendeu a priori, quando Jesus disse, importa nascer de novo. Ela diz, o poço é fundo, tu não tens onde tirar, onde é que o Senhor tem água viva? O Senhor me ofereceu água viva, onde é que o Senhor tem água viva? Cadê a água viva? Eu quero conhecer essa água viva. E aí ela tenta puxar de Jesus a identidade dele, e diz assim, o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e deu aos seus filhos, e ao seu gado. Ali estava uma mulher, agora curiosa, para saber quem estava diante dela. Aí Jesus vai para um outro nível, e Jesus trabalha a necessidade daquela mulher, a carência daquela mulher, que era uma necessidade muito mais do que física, era uma necessidade espiritual. E a partir do verso 13 ao verso 15, Jesus diz, olhe, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Quem beber dessa água, daqui a pouco tem sede. Eu estou bebendo essa água, daqui a pouco eu vou bebê-la de novo, porque eu estou falando, a minha garganta está seca e irritada. Eu vou ter sede novamente. Mas Jesus diz, quem beber da água que eu lhe der,
Essa é uma água que mata a sede definitivamente. Essa é uma água que resolve o seu problema. E será nesta pessoa que beber desta água uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela imagem causa um impacto. Causa um impacto tão grande naquela mulher. Por quê? Porque ela vivia num clima árido. Ela não tinha uma cisterna de 7, de 10 mil litros na casa dela. Ela não tinha um poço, ou Amazonas, ou artesiano. Ela não tinha uma Compesa que disponibilizasse água todos os dias. Ela não tinha uma caixa grande de água. Ela tinha que andar e ir para um poço, meio-dia, buscar água, numa terra árida, numa terra seca. A grande maioria de nós, ou quem sabe todos, não sabe o que é de fato ter sede. Não sabe o que é de fato ter uma sede intensa a ponto de estar próximo à morte. Porque quando a gente tem sede, a gente bebe água. Mas aquela mulher, ela sabia o que era ter sede. O que Jesus está dizendo para ela? Jesus está dizendo para ela o seguinte: mulher, eu tenho algo para você que é tão básico, que é tão necessário como a água é para o seu físico. Eu tenho algo para o seu espírito, eu tenho algo para a sua alma, eu tenho algo para o seu coração, mulher. Essa água que você bebe, ela vai matar a sua sede temporariamente. Mas eu tenho uma água, mulher, que vai satisfazer a tua alma. Eu tenho uma água, mulher, que vai te dar alegria. Eu tenho uma água, mulher, que vai resolver o teu problema. Eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. Todos nós, irmãos, temos uma sede de Deus. E essa sede de Deus, muitas pessoas buscam de diferentes formas. Tem gente que busca saciar a sede de Deus no amor romântico. Ele diz: se eu tiver um amor 10, e eu me apaixonar, eu vou suprir a minha sede. Outros buscam saciar a sua sede na realização profissional. E eles dizem: se eu for alguém de sucesso, se eu tiver uma carreira exitosa, eu vou saciar a minha sede. Outros buscam saciar a sua sede na política. E eles dizem: se eu me envolver na política, se eu for um militante político, se eu for até um membro de um partido político, eu vou saciar. Outros acham que é uma causa social. Se eu me envolver em uma causa que beneficia a sociedade, eu vou me saciar. Outros acham que é o dinheiro, e eles dizem: se eu ganhar muito dinheiro e tiver todos os benefícios, e são muitos, materialmente falando, que o dinheiro traz, eu vou me saciar. E aí ele fica com aquela ideia, e ele diz: eu não estou saciado, porque eu ainda não tenho isso. Eu não estou saciado, porque eu ainda não tenho independência financeira. Eu não estou saciado, porque eu ainda não casei. Mas quando eu casar, resolve. Eu não estou saciado, porque eu ainda não tenho 7 filhos. Eu não estou saciado, porque eu ainda não me aposentei. Eu não estou saciado, porque eu ainda não atingi todos os meus sonhos. E isso é um engano. Jesus está dizendo para aquela mulher: há um vazio no seu coração, e só eu posso preencher. Há uma necessidade de satisfação absoluta na sua alma, no âmago do seu ser, e só eu posso lhe dar. Nenhuma coisa externa, por melhor que seja, por mais abençoada que seja, e mesmo sendo dádivas de Deus, presentes de Deus, um bom casamento, um bom emprego, filhos, dinheiro, mesmo sendo bênçãos, dádivas de Deus, Jesus está dizendo: essas coisas externas não
podem lhe saciar, não podem lhe satisfazer. Quer um exemplo? Eu aprendi a gostar um pouco de tênis, não pratico, mas eu aprendi a apreciar um pouco o tênis vendo um suíço. Já está perto do final da carreira, 37 anos, Roger Federer. Foi assistindo o Federer que eu aprendi a apreciar o tênis. Minha mulher, de vez em quando, eu vejo um pedaço de jogo, pelo meu tempo, então não está dando para assistir quase nada, e ela diz, eu não entendo esse jogo. Mas eu aprendi a apreciar o tênis, vendo a beleza, a estética, a arte e a genialidade de Roger Federer, que infelizmente já está aí mais próximo do fim da sua carreira. Mas tem um tenista mais antigo que o Federer, chamado Boris Becker. Ele é um alemão. E certa feita, Boris Becker também foi um campeão, não como o Federer, mas foi um campeão. E certa feita, ele fez uma declaração. Ele disse o seguinte: venci em Wimbledon. É um dos torneios, um dos chamados quatro grandes slams, que são os maiores torneios de tênis. E o Wimbledon é o mais charmoso. Ele acontece na Inglaterra. E o Boris disse, eu venci o Wimbledon 2 vezes. Uma delas como jogador mais jovem. Eu era rico. Eu tinha todos os bens materiais de que eu precisava. É a velha ladainha das estrelas pop e de cinema que cometem suicídio. Tem tudo, no entanto, são tão infelizes. E ele termina a sua declaração dizendo, mas eu não experimentava nenhuma paz interior. O cara era rico, o cara era bem-sucedido, o cara era famoso, o cara era alvo da aclamação, do louvor das pessoas, mas ele dizia, eu não tinha nenhuma paz interior. Mas uma artista famosa, também chamada Sophia Loren, certa feita, Sophia Loren disse, eu tive tudo, tive prêmios, tive casamento, mas ela disse, mas mesmo assim, em minha vida, existe um vazio impossível de preencher. Impossível de preencher. Por que ela disse impossível? Ela disse impossível porque ela não conhecia o Deus dos impossíveis. Ela disse impossível, porque ela não conhecia o Senhor Jesus. E aqui Jesus está dizendo para a mulher, mulher, eu satisfaço a tua carência. E aquela mulher, ela pergunta para Jesus, que água viva é essa? Você pode me dar essa água? É interessante, porque o diálogo começa, Jesus pedindo a água. Mas no meio do diálogo é ela que está pedindo a água para o Senhor Jesus. E aqui nós temos uma abertura da alma daquela mulher. E na abertura da alma daquela mulher, Jesus espiritualmente a desnuda. Jesus, de maneira direta, mas com muita gentileza, mostra o seu coração em pecado. Jesus agora, ele vai despertar a consciência daquela mulher. Depois que ela diz, me dê essa água, eu quero beber essa água que vai saciar minha sede definitivamente. Jesus diz, vá para casa e chame o seu marido e vem para cá. E aí ela responde, eu não tenho marido. Verso de número 17. E aí Jesus diz, você disse bem, não tenho marido. Porque você já teve 5 maridos. E o que agora você tem, não é o teu marido. De fato, você disse a verdade. Jesus aqui, ele vai no ponto da questão. E o ponto de Jesus não era humilhar aquela mulher. O ponto de Jesus era desvendar o coração daquela mulher. Jesus não estava mudando de assunto. Jesus estava no mesmo assunto.
Jesus está dizendo o seguinte para a mulher: mulher, eu tenho uma água viva que vai saciar a tua sede. A ideia de água viva é vida eterna, é relacionamento com Deus. Mas o que é que você está fazendo, mulher? Você acha que são uma sequência de relacionamentos amorosos que vão saciar a sua sede. Você acha que é casando hoje, terminando, casa amanhã, termina, casa depois da manhã, termina, acreditando no casamento a ponto de casar 5 vezes, e depois entrando em um outro relacionamento, você acha que é isso que vai saciar a sua sede? Isso não vai saciar a sua sede. Poderia ser outra área, poderia ser outro aspecto, mas é esse aspecto que essa mulher estava precisando. O que Jesus estava falando é: você vive nessa roda viva de um relacionamento, outro relacionamento, outro relacionamento, e você não reflete, e você não pensa, e você não avaliza, e você não analisa, porque você acha que são esses relacionamentos que vão suprir a sua carência, e eles não vão. Jesus não está dizendo que o casamento é ruim, muito pelo contrário, foi o próprio Senhor que instituiu o casamento. Mas o que Jesus está dizendo é: não eleve ao status de divindade o que não é divindade. Não transforme algo que pode ser uma bênção de Deus em seu Deus. O que Jesus está dizendo é: nenhuma coisa terrena, por melhor que ela seja, pode satisfazer a sua vida, senão o próprio Deus. Nenhuma coisa terrena pode suprir verdadeiramente todas as nossas necessidades, senão o Senhor. É isso que Jesus está mostrando para ela. É interessante que aí Jesus, ele vai despertar naquela mulher um sentimento religioso. E aquela mulher ouve aquela conversa de Jesus e diz: como é que ele sabe que eu tinha 5 maridos, o que eu agora tenho não sou meu marido? Como é que ele sabe que eu tenho buscado saciar a minha sede de felicidade em relacionamentos e não em Deus? Como é que ele sabe que eu estou divinizando relacionamentos? Como é que ele sabe que eu estou achando que são os relacionamentos amorosos que vão resolver todos os meus problemas? Quanta gente vive assim, irmãos? Quanta gente vive relacionamentos abusivos, relacionamentos nocivos, relacionamentos doentios, relacionamentos que expõem as pessoas até a perigo de vida, relacionamentos de traições, relacionamentos de violência dos mais diferentes tipos, porque elas acham: se eu não viver esse relacionamento eu morro. O relacionamento se tornou um Deus, se tornou uma divindade, e as pessoas continuam vazias, porque elas não entendem que um relacionamento, por melhor ou por pior que ele seja, ele não consegue resolver os problemas mais íntimos da nossa alma, pois só Deus pode resolver. Amém, irmãos? Aí Jesus desperta o sentimento religioso daquela mulher, e aquela mulher chega para Jesus e diz: eu vejo que tu és profeta. Veja como essa conversa, eu vejo, Senhor, que és um profeta. Veja que ela começa a conversa dizendo: como é que tu, sendo judeu, conversa comigo, samaritana? Depois, no decorrer da conversa, ela diz: Senhor. E mais na frente, ela já chama Jesus de profeta. Eu vejo que tu és um profeta. E aí ela muda a conversa, e ela vai tirar uma dúvida teológica. E a dúvida teológica dela é: nós samaritanos adoramos aqui, nesse monte chamado Gerizim. Tem um templo aqui. E os judeus adoram no templo em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? E aí Jesus diz: o importante não é onde se adora, o importante é como se adora. O importante não é o lugar onde se adora, o importante é a forma da adoração. Deus, o Pai, está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o importante. Judeus e samaritanos são chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade.
E o texto nos diz, irmãos, que aquela mulher ouve aquilo, ouve aquela declaração de Jesus, presta atenção. E a mulher diz: eu sei, Senhor. Verso 25, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aqui, Jesus vai para o 6º nível, e ele desperta a fé no coração daquela mulher. E ele diz: sou eu. Esse Messias que você está esperando, sou eu, mulher. Esse Messias que você aguarda, que vai explicar todas as coisas, sou eu. Sou eu que estou falando contigo. É interessante aí, irmãos, que o texto usa a expressão eu sou. É a expressão que aparece em Êxodo 3 e 4, Deus se revelando a Moisés, mostrando que Jesus é Deus. Quando Moisés pergunta: quando os israelitas me perguntarem, quem te enviou? E Deus diz: diga a eles que eu sou o enviou. Note o texto, Jesus está dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Messias enviado por Deus. E aquela mulher tem os seus olhos abertos. Aquela mulher descobre que Jesus é o Messias. Aquele encontro impacta a vida daquela mulher. Aquela mulher é convertida a Cristo naquele momento. E diz o texto, irmãos, sabe o que ela faz? Ela estava indo buscar o quê? Água. Com um cântaro. Ela deixa o jarro lá, esquece o seu projeto de buscar água naquele momento, vai para as pessoas na cidade para encontrar sobre o seu encontro com Cristo, para contar sobre o seu encontro com Cristo. E ela vai lá e ela começa a dizer aos seus amigos que ela encontrou o Messias, que o Messias ofereceu para ela água viva, e ela convida aqueles samaritanos a se encontrar com Jesus. Era uma mulher rejeitada, era uma mulher marginalizada, mas quando o evangelho tocou no coração dela, ela viu que o evangelho, que o reino de Deus é a pérola de grande preço, que o reino de Deus é mais importante que a nossa reputação, que o reino de Deus é mais importante do que aquilo que as pessoas vão pensar de nós, que o reino de Deus é o que há de mais precioso. E ela vai lá falar com os homens e vai convidá-los para que eles possam ir até Jesus. Ela se torna um evangelista. Às vezes, irmãos, gente se converte, mas diz assim: eu não estou preparado para evangelizar, eu não estou preparado, eu ainda não sei, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que fazer aquele curso. Irmãos, fazer curso é bom, mas evangelizar é dizer o que Jesus fez e o que Jesus faz na sua vida. Aquela mulher ouve a respeito de Jesus e ela é convertida e ela sai na hora anunciando. Uma mulher sem instrução, uma mulher que tinha uma vida imoral, estava num relacionamento com alguém que não era seu marido, depois de 5 casamentos, uma mulher que estava vivendo uma vida errada, mas uma mulher amada pelo Senhor. Uma mulher que mesmo com o seu pecado, e é assim que Deus age com a gente, ela não foi rejeitada por Cristo, mas ela foi acolhida. É assim que Deus faz, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, com os nossos erros, com as nossas falhas. Aquela mulher é transformada, ela chama pessoas para ouvir Jesus. Presta atenção e a gente caminha para o final. Jesus fica 2 dias ali. E muitas outras pessoas naquela cidade colocam a sua fé em Jesus. E chega um momento que aquelas pessoas disseram: não é mais pelo seu testemunho que a gente crê nele. Ele de fato é o Salvador do mundo. Nós vimos isso. Nós temos aqui, como Nicodemos, uma mulher que se encontrou com Jesus.
E quando se encontrou com Jesus, a sua vida foi mudada, a sua sede foi saciada, a seu coração foi salvo. Ela creu no Messias e ela foi liberta. Esse texto nos ensina, irmãos, o seguinte: nós temos a mulher samaritana e nós temos Nicodemos. Os dois tinham um projeto de autossalvação. O projeto de Nicodemos é: eu vou ser salvo pela minha religião. O projeto da mulher é: eu serei salva por relacionamentos amorosos. O projeto de Nicodemos é: eu serei salvo sendo um homem bom, um homem certinho, um homem reto, um homem que cumpre tudo à risca. E aquela mulher dizia: não, eu vou encontrar a satisfação tendo relacionamentos e relacionamentos e relacionamentos e relacionamentos amorosos. Todos eles, os dois, buscavam uma forma de salvação. E para todos eles, Jesus disse para os dois: eu sou o seu Salvador. Eu sou aquele que lhe satisfaz. Eu sou aquele que lhe supre. Eu sou aquele que resolve a sua sede, a sua necessidade mais profunda. E aquela mulher transformada é mudada. Mas por que aquela mulher foi saciada? Presta atenção nisso e eu termino. Por que ela foi saciada, irmãos? Ela foi saciada porque Jesus teve sede. Se Jesus não tivesse sede, ele não ia para o poço. Se ele não fosse ao poço, ele não iria se encontrar com a mulher. Jesus teve sede. Se você continua no livro de João, você vai perceber que não apenas aqui Jesus teve sede. Na crucificação, Jesus também teve sede. Só que a necessidade de Jesus na crucificação não era apenas a necessidade física de água. Quando Jesus diz: tenho sede, Jesus ali estava experimentando temporariamente a perda do relacionamento com o seu Pai, com Deus. Por quê? Porque ele estava carregando o castigo pelo nosso pecado. Jesus temporariamente, ele foi excluído da companhia do seu Pai, a fonte da água da vida. Por quê? Para que a nossa sede pudesse ser satisfeita. Para que a minha sede pudesse ser satisfeita, a sede da minha alma, Jesus precisou ter sede. Para que a sua sede de salvação, de vida eterna, de significado, de sentido, de propósito, de paz, de alegria, fosse satisfeita, Jesus precisou ter sede. Ele experimentou a maior de todas as sedes, a sede suprema, a sede torturante, a sede mortal. Ele experimentou a morte, ele experimentou a ausência de Deus. Que a desidratação, fruto de uma sede, é apenas uma pequena amostra. Ele experimentou a sede na cruz, para que a sua sede, para que a minha sede fosse satisfeita. Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nascer de novo. Ele sofreu, para que um dia nós não pudéssemos mais sofrer. Ele penou a morte na cruz, para que nós pudéssemos viver para sempre em Jesus. Só em Jesus nós encontramos, só nele, em mais ninguém, só nele, só nele, só nele. Todas as outras coisas podem ser dádivas, podem ser bênçãos, e se são boas, a gente deve louvar a Deus por elas, glorificar a Deus por elas, mas elas não são o nosso Deus. Só em Cristo, eu e você
podemos encontrar a verdadeira satisfação na vida. A água que mata a nossa sede. E como essa mulher, quando nós encontramos a Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. Para aquela mulher, o mais importante naquele momento era matar a sede. Mas quando ela encontrou Jesus, o mais importante para ela foi se relacionar com Cristo. Para ela, o mais urgente era pegar a água do poço. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela se tornou uma evangelista, uma pregadora do Evangelho. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida, a sua vida, a minha vida é transformada. Vamos ficar de pé, irmãos.